Shalom, shalom, tudo bem? Hoje vamos fazer uma oração pela cura da alma, cura interior, cura das memórias. Tem vários nomes que se dá ao processo de restauração emocional, psicológica, recuperação de traumas emocionais, fazer com que eventos do passado que nos machucaram, que nos feriram, não venham mais trazer um peso muito grande no presente e afetar nosso presente, prejudicar nosso presente. Cura da alma. Por muitos anos não se tinha a ideia de que isso existia no meio do povo evangélico, do povo de Deus. Pensava-se que era tudo automático, se aceitaria Jesus, a gente seria nova criatura, tudo passaria, e tudo que envolvesse o passado, traumas, perdas, abusos, tudo isso teria sido resolvido. Porém, na prática, nós vimos que não é bem assim. Nós precisamos trazer cura, buscar cura para a nossa alma. Eu começo falando com você sobre o que acontece com uma alma ferida, machucada. No Salmo 42, expressa uma alma sofrendo, uma pessoa sofrendo. Quando eu falo alma aqui, eu não me refiro ao espírito do homem, mas eu me refiro a tudo que envolve os sentimentos, emoções, pensamentos, memórias, processos cognitivos, processos emocionais do homem. Veja o que diz em Salmo 42, versículo 6. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Por isso lembro-me de ti, desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Aqui Davi fala sobre a alma dele estar abatida, ferida, jururu, depressiva, para baixo, achando que nada tem valor, que a vida não tem graça. No versículo 5 diz: Por que estás abatido, ó minha alma, e por que te preocupas dentro de mim? De novo, por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Então, Davi está falando aqui de uma alma ferida. Muito bem, o que pode ter ferido uma alma? O que mais fere uma alma é a rejeição. Rejeição, tenha sido ela velada ou tenha sido ela claramente exposta, isto é, alguém, um pai ou uma mãe, realmente podem ter falado que não gostavam de nós ou ter tido atitudes que fizeram que a gente sentisse rejeição. Geralmente, quando o pai sai de casa, se separa da mãe, acaba se afastando muito, às vezes nem dá mais bola para o filho, fica anos sem falar com o filho, ou apenas tem uma relação material, dá coisas para o filho, paga a pensão e acha que já está tudo pronto. E há muitas maneiras de ter a alma ferida. Quando ainda no ventre da mãe, a mãe tenta aborto, ali já fere aquela alma, né? Aquele ser pequeno, que aquela alma já começa a receber indícios de rejeição no útero da mãe. Quando um avô, uma avó sabe que a filha está grávida e a filha às vezes não está em condições melhores para ter filhos, às vezes é solteira, ou às vezes é muito cedo, e o avô, a avó, alguém fala alguma coisa indicando que essa criança não deveria ter vindo, não deveria ter nascido, ou não deveria nascer, não deveria estar ali. Então, tudo isso vai impactar naquela criança. Depois, na fase de adolescente, quando a criança se sente rejeitada na escola, quando tem bullying na escola, embora se fale tanto sobre o bullying, mas ainda assim as crianças têm uma certa maldade nelas de expor aquilo que acham errado ou ridículo, diferente no outro, e não tem muita pena, não tem muita dó, não. Tem essa questão de algumas crianças, né? Mas muitas conseguem entender que o bullying machuca muito. Depois, na adolescência, juventude, quando perde um amor, né, alguém que gostava muito, e coisas também referentes à separação, né, traições, as coisas que envolvem traições, perdas, todas elas machucam muito a alma da gente. E elas baixam a autoestima, muitas dessas coisas baixam a autoestima e começamos a nos ver com pessoas
menos capazes, menos interessantes, menos bonitas e menos vitoriosas também. Duas pessoas na Bíblia tiveram esse problema bem destacadamente. Moisés. Deus chamou Moisés para ser líder lá no Egito e tirar o povo do Egito, e Moisés começou a dizer: Ah, Deus, quem sou eu? Envia outro, mas não a mim. Eu não sei falar direito. É capaz, Deus, eu não dou conta, né? Parafraseando com as minhas palavras, Moisés começou a dar desculpas para Deus. Deus, eu não consigo, eu não sou capaz, isso é uma obra muito grande para mim. Chama outro, mas eu não, eu sou pesado de língua, eu não sei falar direito. E Deus teve que ir curando Moisés. Deus teve que ir dizendo: Moisés, eu estou contigo, você vai conseguir sim. E na última desculpa que Moisés deu foi que não conseguia falar em público e que era pesado de língua, talvez ele fosse gago, né? E aí Deus disse: Tá bom, Arão, o teu irmão, vai falar por ti. Você diz para ele o que ele tem que falar e ele vai falar por ti. Então, ele vai ser o preletor no teu lugar. Até que ele aceitou, então, né? Moisés aceitou a custas, até que Deus teve que ficar bravo de certa maneira para ele aceitar, mas ele foi sendo curado, foi um processo de relacionamento com Deus, Deus falando com ele, Deus dizendo que ele era capaz, que ele conseguia, e assim Moisés foi restaurando a sua alma. Talvez Moisés também tenha tido rejeição no seu espírito, porque o faraó quis matá-lo, né? Quis matar todos os meninos de 2 anos para baixo lá no Egito. Queria matar todos os meninos. E então as parteiras, quando nasciam meninos judeus, elas deveriam matar os meninos. E as parteiras que ajudaram Moisés a nascer, tiveram pena de matar aquele menino, então deixaram-no viver. E então ali já houve um atentado de morte contra Moisés no início. E para que não morresse, ele não podia ficar na casa dos pais, foi colocado no rio. Aí ele foi criado na família de Faraó, porque a filha de Faraó achou ele no rio. E numa família, então, onde ele era um filho emprestado, né? Um filho adotado. E havia o filho legítimo ali, que se tornou o rei do Egito depois, o faraó do Egito depois. Tudo isso, quem sabe, trouxe rejeição para Moisés e chegou nesse ponto em que ele dizia que não era capaz, que não conseguia, que ele não era importante o suficiente para essa tão grande tarefa. Outra pessoa que teve esse problema foi Gideão. Deus chamou ele para libertar o povo também, dos midianitas, e ele dizia que não era capaz, que ele era o menor da casa dele, e a casa dele, a família dele era a menor de Israel. Então ele tinha um complexo de inferioridade muito grande. Deus disse que ele conseguiria, que Deus estaria com ele. E Gideão pediu um sinal, então, e disse: Deus, se é o Senhor mesmo que está falando isso, então faça com que hoje à noite molhe todo ao redor, mas esse pelego que eu coloquei aqui fique bem sequinho. E aí, no outro dia, ele foi lá e aconteceu do jeito que ele falou. Mas ainda não estando satisfeito, disse: Deus, vamos fazer o contrário hoje à noite, mais uma prova. Hoje molha só o pelego e ao redor fica tudo sequinho. Pode ser? Deus fez isso também, dentro de um processo de cura de Gideão, para mostrar que Deus estava com ele, que Gideão conseguiria ter vitórias, e até então que Gideão se convenceu que ele deveria fazer essa obra. E de fato ele foi um juiz e um libertador do povo de Israel. Eu estou citando esses dois casos para dizer o seguinte: uma pessoa machucada na sua alma, ela fica limitada pelos seus próprios conceitos, ela acha que não é capaz, ela acha que não é digna daquela vitória, ela acha que ela não merece tudo aquilo que os outros têm às vezes, ou que ela ouve falar que ela pode ter também, e ela fica limitada. Nós comparamos uma pessoa machucada na alma com um atleta machucado no físico. Por exemplo, um atleta machucado no físico, primeiro, dependendo da machucadura, ele nem entra em campo. E se a machucadora não for muito grave, ele entra em campo, mas ele fica limitado. Ele tem que cuidar muito para não aumentar a lesão e às vezes ele fica limitado. Então, um atleta machucado, ele não tem a mesma performance de um atleta em plenas condições naquele esporte. Assim, uma pessoa machucada na alma e não resolvida,
ela não tem as mesmas condições de disputar a vaga no mercado da vida em relação aos outros que já resolveram essas questões. Você está me entendendo? Por isso, resolver machucaduras da alma é muito importante. E uma das maneiras de fazer isso é chegando lá naquele momento de dor. E para isso, nós precisamos de um processo mais longo, mais demorado. Nós temos os encontros com Deus, que propiciamos esse momento. Nós temos também um encontro de libertação coletiva, que propiciamos momentos assim. E temos ainda um processo de libertação individual, que aí a gente conversa separadamente com cada pessoa por em torno de 2 ou 3 horas, para a gente entender e ajudar a levar a pessoa a ser curada nesse sentido. Querido, você evidenciou aí, segundo essa preleção, machucaduras na sua alma, então você precisa de ajuda. Se uma pessoa faz de conta que aquela machucadura não está lá, isso já aconteceu há muito tempo, então não tem problema. Tem problema sim, querido. Conversei com um médico essa semana e ele falou sobre futebol, que ele jogava futebol no Juventude, quando ele era jovem, né? E ele teve um problema na sua coxa. E aí ele disse que teve que parar e nunca mais teve a mesma performance no futebol. Ele joga hoje 2 vezes por semana, de leve, para não forçar muito aquela região da coxa. E assim uma pessoa machucada na alma, às vezes ela até consegue fazer as coisas, viver, mas de maneira limitada, não na sua plenitude, de maneira limitada. Se você quiser viver de maneira plena e não ser limitado e não entrar em momentos de caverna facilmente, em momentos de depressão facilmente, em ansiedades facilmente, em agressividade facilmente, em raiva, ódio, amargura, você precisa resolver essas questões da alma, ok? Então, assim que tiver cursos, temos já todos os cursos marcados para esse ano, você pode fazer parte dos nossos treinamentos para te ajudar nesse sentido. Mas uma coisa que é muito, muito importante é orar sobre isso. Orar sobre esses momentos de cura ou esses momentos em que você precisa ser curado, ou essas áreas em que você precisa ser curado. Assim como o salmista falava aqui, ele falava a Deus sobre a sua alma abatida. E ele dizia: Deus, a minha alma está abatida. Ali no capítulo 42 de Salmo, ele diz assim: As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: Onde está o teu Deus? Aqui no versículo 3, capítulo 42 de Salmo, ele diz que ele chora de dia e de noite chorando. Imagina que tristeza que ele estava passando. E enquanto ainda ele chorava, estava com problemas, os outros perguntavam: você não tem um Deus? Você não é crente? Você não é o cara? Você não dizia que Deus era o teu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia? Cadê o teu Deus agora? Perguntavam isso para ele. E daí ele conversava com a sua própria alma. E ele dizia: Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Confia em Deus. Eu ainda o louvarei. Eu ainda o louvarei. Bem, lá no final ele repete a mesma coisa no versículo 11. Por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha vida e o meu Deus. Como você pode começar a ter algum tipo de cura da alma? Primeiro, reconhecer que há machucaduras. Se você ficar pensando: isso aconteceu muito tempo atrás, isso é quando eu era criança, isso aí já passou. Não, tudo bem que a gente não vai trazer para o presente um monte de problemas do passado. Mas se tem machucaduras na tua vida em relação a traumas do passado, você precisa trabalhar isso. Não adianta você ignorar isso. Precisa trabalhar isso. Reconheça que há esses problemas. Segundo, ore a Deus. E terceiro, venha para os processos de cura interior, libertação. E, se você quiser e puder também, vá no psicólogo. O psicólogo pode ajudar muito nessas questões também. Mas vamos orar agora. Vamos orar
por cura da alma. Amém? Deus, aqui estamos diante do Senhor e oramos por cura da alma. A nossa alma não pode estar limitada, abatida, Senhor, chorando em lágrimas, porque nós precisamos desenvolver um projeto para o Senhor. Assim como Moisés, Gideão, que conseguiram se recuperar da sua alma abatida, doente, dos seus menosprezos, das suas rejeições. Assim também nós queremos nos recuperar dos nossos traumas do passado e avançar para um futuro de vitórias, assim como o próprio Moisés e o próprio Gideão tiveram. Em nome de Jesus, oramos, Deus, para que essas pessoas tenham cura na sua alma. Que o Espírito Santo do Senhor esteja agora tocando essas vidas, a sua alma, a sua emoção, tocando agora o seu coração. Em nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre a alma, as memórias, as emoções, o afetivo, o cognitivo, sobre a vida dessa pessoa, sobre essa família. Assim seja, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Querido, seja curado na tua alma, seja uma bênção. Como Deus disse a Abraão, sê tu uma bênção. Shalom.